a não orar em vãs repetições. A Igreja Católica diz que podemos recitar a Ave Maria e o Pai Nosso em vã repetição. A Bíblia ensina a confessar seus pecados somente a Deus, que só Ele pode perdoar pecados. A Igreja Católica Romana diz que devemos confessar nossos pecados ao Padre. A Bíblia ensina que antes do batismo deve-se ensinar à pessoa o Evangelho e os mandamentos de Cristo, que deve crer e se arrepender. A Igreja Católica Romana diz que criancinhas pequenas podem ser batizadas e que se morrem antes serão condenadas ao inferno. Os ensinos sobre purgatório, limbo, oração e os santos não se encontram na Bíblia, mas são relíquias do paganismo. Agora, há grandes diferenças teológicas entre aquilo que os protestantes morreram, derramaram seu sangue por estes princípios de verdade, e o que a Igreja Católica e algumas igrejas ortodoxas creem. E será que devemos simplesmente dizer que a verdade não importa? Vamos nos amar uns aos outros e assim estaremos fazendo evangelismo? O evangelismo tem que se basear na verdade. Eu poderia começar a pregar agora, mas voltemos ao vídeo. Agora, pregamos que somos salvos pela graça, pela fé somente. A palavra somente foi o argumento por 500 anos. A palavra somente está ali, você pode ler e conferir. O protesto acabou. O protesto acabou. Então deixe-me orar. Então apresentaremos o vídeo. Eu creio que veremos mais e mais pessoas chamadas para ir às igrejas e trabalhar entre elas no espírito de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para preparar um povo pronto para o Senhor. Ministério de reconciliação. Precisamos levantar tantos recursos e energia ao Ministério de Reconciliação como fazemos com o Ministério do Evangelismo. Ou estamos construindo pontes, paredes sem fundamentos? E o desafio é encontrar um construtor de pontes e apoiá-lo, ou apoiá-la. Eu quero fazer esta oração. Se você concorda, pode dizer amém. Esta oração é de um homem que estava morrendo. E quando você sabe que vai morrer, você certamente ora as orações mais importantes. Diz, eu não oro por este somente, mas também por aqueles que crerão em mim e por sua palavra, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim, eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E a glória que me deste, eu tenho dado a eles, para que sejam um, como nós somos um. Glória ao Pai. Amém. Ok, parte da oração de Jesus, naturalmente, é para que haja harmonia, para que estejamos unidos. Mas também em João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que vai nos unificar é o Espírito de Deus. E o Espírito é a verdade de Deus. Os ensinos, sim, são estas as palavras. Outra vez, João 16, no mesmo livro, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É pela verdade que teremos unidade, pelas doutrinas. E é isso que une as pessoas. É ao nos aproximarmos na teologia bíblica, nas doutrinas da verdade, nos aproximamos de Cristo porque Jesus é a palavra feita a carne. Não é nos aproximarmos em um sentimento, em um carisma, ou um sentimento de glória ao sermos batizados com o dom de línguas. Não é isso que une a igreja, não é isso que é a unidade verdadeira. Ele faz bem pouca referência à palavra de Deus, na verdade, que nos liberta. Agora parece que ele vai soltar o clipe do Papa. Queridos irmãos e irmãs, me desculpem, porque eu vou falar em italiano. Na verdade, eu não vou falar nem em italiano, nem em inglês, mas vou falar na linguagem
do coração. Agora, em primeiro lugar, eu imagino que a audiência ficou pasma. Quando viram o Papa aparecendo na tela, que era de fato o Papa, não se trata de uma carta escrita por ele, o Papa estava especificamente se dirigindo a esta conferência. Na verdade, no vídeo ele diz: enviei meu amigo Tony Palmer, um amigo de longa data, enviei com essa mensagem. Isso nos faz admirar a influência que ele tem no Vaticano. E nos faz perguntar se haverá mais desses vídeos no futuro. De novo, eu quero reiterar que a maior parte dos verdadeiros seguidores de Cristo não são membros da minha igreja. Eu estou convicto de que há cristãos genuínos e sinceros em várias denominações cristãs. O próprio Papa parece ser uma pessoa maravilhosa. Ele me lembra meu avô, a aparência é quase igual, sério. Mas eu quero me assegurar que não nos deixemos enganar. Que isso tudo não é assim tão afetuoso e íntimo como faz parecer. É bem possível que foi feito um script, sim, até certo ponto dessa mensagem, que houve algumas anotações que foram realizadas e que então foi gravada extemporaneamente, mas tem um esboço. Então essa mensagem, eu penso, foi estratégica. Pode ter sido gravada de um dispositivo móvel para que haja aparência caseira e espontânea, mas vamos continuar assistindo. É uma linguagem simples, mais autêntica. E esta linguagem do coração tem uma linguagem e gramática especiais. Uma gramática simples. Duas regras. Ama a Deus acima de tudo e ama o próximo, pois é teu irmão e tua irmã. E com essas duas coisas podemos avançar. Esta é a afirmação que eu ouço ao fazer o evangelismo afora do mundo e país afora, de outros cristãos dizendo: não precisamos dos 10 mandamentos, não precisamos. E é verdade, os 10 mandamentos se resumem em amor a Deus e amor ao próximo. Deve ser algo que vem do coração, mas às vezes esses argumentos são para diminuir a importância específica de obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso, apesar de isso ser bonito, e eu concordar que devemos amar o Senhor e amar o próximo, isso não deve diminuir a importância de especificamente obedecer aos 10 mandamentos. Vamos em frente. Estou aqui, meu irmão, o bispo, com meu irmão, o bispo-irmão, Tony Palmer. Somos amigos por anos. Ele me falou do vosso encontro, da vossa conferência. É um prazer saudá-los. Uma saudação alegre e nostálgica. Alegre porque há muita alegria por vocês estarem reunidos para louvar Jesus Cristo, único Senhor. Orar ao Pai, receber o Espírito. Isso dá alegria, pois se vê que o mundo trabalha, o Senhor trabalha no mundo todo. E nostálgico, porque é como o que acontece nos subúrbios. E nos nossos subúrbios há famílias que se amam e que não se amam. Famílias que se unem e famílias que se separam. E nós somos um pouco, me permitam usar essa palavra, separados. Portanto, ele está basicamente que eu vos saúdo com alegria para que estarem reunidos e adorar a Jesus. Mas também eu faço com nostalgia ou com ansiedade, como seria no italiano. Querendo dizer, eu olho para trás quando éramos uma só família e que temos de ser uma só família de novo. Esta é a ênfase na mensagem. Separados porque o pecado nos separou, nosso pecado. Os mal-entendidos na história, uma longa estrada de pecado comunitário. E quem é o culpado? Todos somos culpados. Todos somos pecadores. Bem, para mim, esta poderia ser a maior narração incompleta do milênio. Que todos esses 30 a 50 milhões de pessoas que foram executadas pela Igreja Católica, isso foi um grande mal-entendido e não sabemos quem é o culpado. Bem, eu presumo que foi porque havia uma divergência teológica tão grande.
que as pessoas não queriam reconhecer a superioridade e autoridade da igreja. E eu não creio que eles mudaram sua opinião neste ponto. Só há um justo, o Senhor. Eu estou ansioso para que esta separação termine e nos dê comunhão. Estou ansioso para receber aquele abraço do qual fala a Escritura Sagrada, quando os irmãos de José, famintos, andaram até o Egito. Agora o Papa faz a transição. Um discurso deveras brilhante, falando de um abraço. Então ele faz referência à história de José. Ao falar da história de José, a imagem que provavelmente aparece na mente dos espectadores, ele está retratando a si, a Igreja Católica, como José aqui. José que foi mal entendido e traído por seus irmãos, mas seus irmãos começaram a ficar famintos por aquilo que somente José poderia lhes dar, e vieram e finalmente se prostraram perante José, e José acabou sendo superior a deles. Eles tinham ficado separados de seus irmãos, mas eles vieram e abraçaram no final. José abraçou seus irmãos e ele os perdoou pelo que tinham feito. Portanto, você é que decide, enquanto assiste essa pequena analogia, quem é que é José nessa história. E compraram para poder comer. Foram lá comprar. Eles tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Mas ali encontraram mais do que comida. Encontraram seu irmão. Todos nós temos dinheiro. Dinheiro da cultura, dinheiro da nossa história, tanta riqueza cultural ou religiosa, das diferentes tradições. Mas devemos nos encontrar como irmãos. Temos que chorar juntos, como chorou José. Este choro nos une, o choro do amor. Eu falo contigo como irmão. E falo assim, de forma simples, com alegria e ansiedade. Façamos nossa ansiedade crescer, para que isto possa nos impulsionar a nos achar, a nos abraçar, a louvar a Jesus Cristo como o único Senhor da história. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por deixar eu falar a língua do coração. Eu lhes peço um favor, de orar por mim, porque preciso da vossa oração. Eu vou orar por vocês, mas eu preciso das vossas orações. E oremos ao Senhor para que una a todos e avante, sejamos irmãos, que nos demos espiritualmente esse abraço e permitamos que o Senhor termine a obra que começou. Isto é um milagre. O milagre da união começou. Diz um escritor italiano, Manzoni, famoso, ele disse essa frase num romance. Um homem simples do povo disse esta frase: nunca vi que o Senhor tenha começado um milagre sem terminá-lo bem. Ele vai terminar bem este milagre da unidade.
Bem, amigos, eu tentei deixar o Papa falar sem interrupções, para que você possa captar bem a mensagem. Não posso usar palavras melhores. Há um apelo, nos abraçamos,